Posso ir para a igreja? Que bom que você veio. Estava com saudade da nossa escola bíblica de obreiros, né? Não, perdão. Curso de aperfeiçoamento, professores, escola dominical. Nem todos são professores, né? Mas têm interessados em ser e a obra precisa. Meus irmãos, eu convido vocês para nós nos levantar, nós vamos fazer uma oração, iniciando esse trabalho. Hoje tem que ser um pouco corrido, mas Deus vai nos dar graça. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na Tua casa mais uma vez, Senhor. O prazer, Senhor, de aprender a Tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, Senhor, como sempre tem feito, que a Tua presença possa estar conosco, Senhor. O Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a compreender a necessidade da Tua causa, Pai. E os nossos corações, a nossa mente, o nosso desejo possa estar voltado, Pai, para contribuir na Tua casa, para contribuir na Tua obra, Senhor, para que almas, Senhor, conheçam a Ti, venham conhecer a Ti através da nossa vida, através do nosso trabalho, através do nosso ensino, Senhor, e que a nossa escola, Senhor, que o nosso ensino, que a nossa doutrina possa ser cada vez mais firmada na Tua palavra, Senhor, e não venhamos dar ouvidos aos ventos de doutrina, mas possamos firmar a nossa fé naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Senhor, aqueles que aqui chegaram, Senhor, ansiosos, Senhor, para aprender de Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, como sempre tem abençoado este povo, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, que neste momento, nesses minutos que vamos aqui estar, possamos estar nos deliciando, Senhor, nesta mesa maravilhosa, que é estudar a Tua palavra. Pai, pedimos a Tua bênção sobre aqueles, Senhor, que vão falar, que vão cantar, que vão Te adorar, Senhor. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome, Senhor. Aqueles que por alguma razão, Tu sabe, não pôde estar aqui, Senhor, por uma enfermidade ou outro impedimento, visite dando a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor, o conforto necessário, Pai. E a nós, Senhor, nos resta, Senhor, abrir a nossa mente e a nossa alma para receber tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse momento eu passo a direção para o nosso pastor Vanderlei Tadeu, e em seguida a gente volta. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe o evangelista Marcos Zoanete, que deu abertura neste evento. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs presentes aqui nesta noite, para este CAPED. É o quarto, se não me engano, quarto CAPED que realizamos aqui. O ano passado não tivemos, em razão da pandemia. E graças a Deus, este ano, estamos realizando o CAPED. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Fomos surpreendidos aí com 200 inscrições, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe também os irmãos que estão acompanhando. Está transmitindo? Está transmitindo? Depois o irmão transmite, por gentileza, para a gente deixar gravado, para aqueles irmãos que não puderam vir, poderem assistir também depois, tá certo? E ter todo esse conteúdo que será ministrado aqui hoje. Eu quero ler, juntamente com a igreja, Oséias capítulo 6, que nos traz aqui um incentivo a nós conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecê-lo. Oséias capítulo 6, do 1 ao 3. Eu convido a igreja para ficar em pé, mais uma vez, por gentileza. Vamos ler, são apenas 3 versículos, mas vamos ler alternadamente. E vamos repetir depois a leitura do versículo 3. E em seguida já oraremos. Oséias 6, do 1 ao 3. Temos aí no telão.
Os irmãos que chegarem depois, ou algum que estiver aqui quiser subir para a galeria, nós temos como comportar lá umas 40 pessoas na galeria, tá bom? Se alguém quiser subir para a galeria, fique à vontade. Ela ainda não está pronta, está em reforma, mas não tem problema nenhum, dá para sentar lá tranquilamente. Lerei o primeiro versículo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Amém. Vamos ler mais uma vez o versículo 3 para fixar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, graças a Deus. Oremos ao Senhor, rendendo graças por sua palavra. Quero convidar o pastor Antônio Cirineu para dirigir a Deus esta oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, após a leitura, Senhor, da Tua palavra, que foi expressa nesta noite. Senhor, ó Pai eterno, pois Tu sabes que nós precisamos de estar sempre firmado em Ti. E a Tua palavra nos dá essa liberdade de nós nos aproximarmos de Ti. E que nós possamos cada dia mais estarmos, Senhor, conhecendo a Ti, conforme, Senhor, a Tua misericórdia na vida de cada um. Senhor, nesta noite, Senhor, ó Pai eterno, nos dá, Senhor, uma noite de alegria, que a Tua palavra, como viva que é, ela possa entrar em nossos corações e abrir a nossa mente, abrir, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender qual é a Tua vontade para conosco. Portanto, te pedimos, ó Deus, que abençoa a direção desse culto nesta noite. Sede conosco, Teu Espírito Santo possa reinar em nossos corações, nos dando a liberdade e a alegria de sempre Te louvar. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, é com alegria que nós recebemos nesta noite o pastor Aguinaldo Betti e a sua esposa, a irmã Eliane. A irmã Eliane está lá. O pastor Aguinaldo Betti, para nós, é uma referência na área de ensino da EBD. Ele produz semanalmente videoaulas. Até mesmo eu lembro que ele estava nos Estados Unidos e lá ele produziu os vídeos e nós não ficamos sem as aulas. Glória a Deus. E sempre somos muito edificados. Ele ensina por princípios, é um ensino ortodoxo, bíblico. Temos sido muito abençoados e temos alegria de receber o pastor Aguinaldo Betti do canal EBD, né? O canal de bênção, né? Que é bênção para você e tem sido bênção para nós. Como é que nós recebemos o pastor Aguinaldo Betti da Belém Campinas com a sua esposa? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. Nós teremos um louvor e já vamos em seguida, né, para a ministração da palavra. Os irmãos que nos ajudam com os hinos da harpa será o hino 409. Irmã Miriam, irmão Elias, por gentileza. Não sei se está conosco o presbítero Abel. Nos ajudem para nós louvarmos aqui 409 trabalhadores do Evangelho.
barulho do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fraco vós sejais ovelhas, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para os alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para os alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos coroa. O nosso Salvador amado, sem tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para os alturas, correrão
chegar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero passar aqui para o pastor Aguinaldo Bete, para ele nos ministrar a palavra. Eu fiquei sabendo que não está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo gravado. E aí depois nós vamos postar no YouTube da igreja, que é ADI Sampaio. Então, se os irmãos quiserem assistir de novo, quiserem compartilhar com alguém, estará lá no nosso canal do YouTube, ADI Sampaio. Tá ok? Pastor Aguinaldo, você está com a palavra. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco e vamos ouvir tudo que Deus tem para nos falar nesta noite, nos edificar através desses estudos e orientações que vamos receber. Pode tirar a máscara, pastor Vanderlei? Pode tirar? Distante aqui dos irmãos, né? Meus irmãos, as crianças podem ir para a salinha aqui na casa ao lado, que elas vão receber a atenção das professoras, tá bom? Elas se prepararam para atender nossas crianças. Então, as crianças podem ir para a salinha. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui junto aos amados para nós fazermos algo muito importante, que é falar a respeito da palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer o carinho da recepção do pastor Vanderlei, louvar a Deus pela sua vida, já está conosco, podemos dizer, né, há alguns anos no canal IBD, né, estamos juntos semanalmente, pastor Vanderlei, irmã Dalete também louvar a Deus pela vida do evangelista Marcos, está ali o Marcos, que tem dado toda a assessoria aqui também, está na superintendência, e na pessoa dele estender o abraço a todos os demais superintendentes, corpo docente, e todos os queridos irmãos que estamos tendo a alegria de conhecer, de estar juntos aqui nessa noite. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite se chama investimento. Você concorda com isso? É um investimento que tem o seu retorno garantido, não é? Então, eu aconselho a todos estarem com papel, caneta, você tem a apostila para fazer todas as anotações daquilo que nós vamos estar aqui desenvolvendo. Somos sabedores do tempo que nós temos disponível aqui nessa noite e nós vamos procurar usar bem esse tempo falando de assuntos preciosos para que a gente possa desenvolver. Os irmãos têm um excelente material aí. Dentro do nosso tema, nós poderíamos ir por muitos caminhos, porque os assuntos são muito ricos. Nós vamos nos ater nesse excelente conteúdo preparado e que os irmãos têm aí na sua apostila. O Alexandre, que está ali em cima, o Alexandre vai nos ajudar, porque nós preparamos um formato de slides ali também, e os slides estão totalmente alinhados com esse conteúdo da apostila. Então, se você olhar na tela agora, você vai ver ali o primeiro slide. Então, nós vamos trabalhando assim junto, com os slides que você olha ali, vou direcionando a página da apostila também, e vou trazer bastante informação em cima desse norte que nós vamos ser guiados aí através da apostila e através dos slides. Tem coração aberto para a palavra de Deus nessa noite? Ouvidos atentos ao que diz o Espírito Santo? Amém? Então, olhe o primeiro slide ali,
é uma capacitação de professores, isso é muito importante, nós devemos ter uma grande parte aqui, pessoas envolvidas diretamente na EBD, e talvez tenha pessoas não envolvidas tão diretamente, mas está aqui porque tem esse desejo, então é importante que você esteja aqui também, porque eu não tenho dúvida que se você já tinha o desejo vai ser reavivado, avivado nessa noite, para estar envolvido com essa obra maravilhosa. Então eu pedi para o Alexandre já passar para o segundo slide. Está aí o banner que foi o banner de divulgação, que deve ter chegado até aos irmãos. O próximo slide. Muito bem, aqui nós vamos parar um pouquinho. O tema que foi nos passado, crescendo na graça e no conhecimento. E eu já vou repartir algo com os irmãos aqui, muito importante. E você anote tudo que você entender ser importante de ser anotado. Eu não vou ler a apostila completa aqui com os irmãos, como não faço no canal EBD a leitura completa da revista. Nós destacamos alguns pontos para o comentário e é isso que nós vamos fazer também. Mas você leia todo o conteúdo da apostila. E o versículo que deu base para nós é esse texto que aparece na tela. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que eu vou chamar a atenção, irmãos, aqui é muito importante, e o que eu vou dizer acontece em praticamente toda a igreja espalhada pela terra. É a graça e o conhecimento e os extremos que nós vemos percorrendo todo esse Brasil e fora dele. Atente bem para isso, irmãos. Nós devemos crescer nas duas áreas. Você pensa, duas pernas. Se ela cresce por igual, a pessoa caminha com firmeza. Se uma perna cresce mais do que a outra, ela pode até se deslocar, mas com muita dificuldade, sem nenhuma firmeza. E quase toda igreja local da terra, nós temos ambos os grupos de pessoas. Aquele que escolhe o crescimento de uma única perna e o que escolhe o crescimento da outra. E o que nós precisamos definir e deixar muito bem decidido nessa noite: crescer por igual com ambas as pernas, graça e conhecimento. Agora eu vou mostrar para os irmãos como isso acontece na prática. Nós temos, por um lado, pessoas em quase toda a igreja que ora, jejua, vai ao monte, passa a noite em vigília. São pessoas de Deus? Sim ou não, irmãos? Claro, são pessoas consagradas, são pessoas que investem na consagração, mas nunca você vê essa pessoa na escola dominical. Você não vê ela participando do culto de ensino, não vê ela cursando teologia, básico, médio, bacharel. Ela diz, não precisa dessas coisas, Deus dá na hora. O que eu estou dizendo, irmãos, é uma realidade? Existe isso, sim ou não? Você certamente observa isso. Aliás, nós que estamos aqui devemos nos identificar de que lado, ou se estamos da maneira correta, equilibrados dentro dessas duas áreas. Aonde está o perigo disso, irmãos? Essa pessoa vai se tornar uma pessoa fanática. Ela tem um zelo, mas um zelo sem entendimento. Então esse é um lado. E essas pessoas são de Deus, mas elas não estão investindo no quê? No conhecimento. Os irmãos compreenderam esse primeiro lado? Está errado só pegar esse lado. Eu vou dizer algo mais. Quando as pessoas dizem assim, não precisa cursar teologia, não precisa participar de escola dominical, o Espírito Santo nos faz lembrar. Ora, a gente só lembra de algo que um dia aprendemos. Então tem que ter aprendido. Agora tem um outro ponto, mais forte ainda do que esse. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor Aguinaldo, tá certo, o pastor, a gente vê o trabalho de amor, o resultado, o pastor investe no conhecimento, mas pastor Aguinaldo, precisa mesmo disso? O Espírito Santo é quem capacita. Aí eu disse para essa pessoa assim, eu disse, olha, se você tem esse entendimento, então quero te ajudar ainda mais no seu entendimento. Além de não precisar estudar, você não precisa mais nem orar. Aí ele ficou assim, sem entender, ele disse, não, pastor Aguinaldo, sem essa questão do conhecimento, tudo bem, mas sem orar não dá, né? Eu falei, não dá, é a mesma coisa. Como, pastor Aguinaldo? Eu falei, olha, você disse que não precisa investir no conhecimento, porque o Espírito Santo dá. O Espírito Santo capacita. Então você não precisa também orar, porque a palavra diz assim, que antes da gente pedir, Deus já sabe o que a gente precisa. E mesmo sabendo, nós oramos.
Então, Deus já sabe o que nós precisamos e mesmo assim, nós oramos. O Espírito Santo capacita sim, mas o texto áureo de nós obreiros é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse procura faça a sua parte. E o que nós estamos fazendo hoje, nessa noite aqui? A nossa parte, procurando crescer. Agora vamos falar do outro lado, irmãos, porque esse outro lado é importante principalmente para nós que estamos aqui. Porque quantos estão aqui que amam o conhecimento? Pode levantar a mão glorificando ao Senhor. O pastor Vanderlei leu uma excelente palavra aqui inicial: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas nós podemos cometer um equívoco também. Qual é? Há pessoas que só investem na área do conhecimento. Uma perna só que está crescendo. Não perde escola dominical, não perde culto de ensino, procura cursar curso teológico básico, médio, bacharel, mas orar, nada. Investir na consagração, nada. Esse lado tem também ou não tem, irmãos? E isso também é perigoso. Essa pessoa, o outro se torna fanático, e esse se torna o quê? Formalista. Quando ele abre a boca, ele transmite um grande conhecimento, mas não toca a vida de ninguém. E o que a gente aprende com isso? Que unção não faz um pouquinho de diferença, unção faz toda a diferença. Então o que nós deveríamos investir? Graça e conhecimento. Deveríamos investir no lugar secreto, no quarto de guerra, na comunhão diária com o Espírito Santo e crescer no conhecimento. Aí certamente seremos um instrumento nas mãos do Senhor. Os irmãos compreendem isso nessa noite? Amém? Então, equilíbrio, graça e conhecimento, duas pernas crescendo por igual. Podemos avançar para o próximo slide. Nós temos o tema que os irmãos têm aí na apostila, os principais desafios da EBD na atualidade. Isso tudo está na página 1, que é uma página introdutória, e a primeira coisa que você tem depois da saudação aí é a apostila que você tem em mãos, tem como propósito tratar o tema, os principais desafios da EBD na atualidade. Muitos temas nós poderíamos ter para um trabalho como esse. Entendemos esse tema ser um tema muito importante, sabe por quê, irmãos? Você certamente deve ver como nós vemos também. A EBD tem grandes desafios na geração que nós estamos aqui vivendo. Agora, Eclesiastes 7:10 diz que ninguém com sabedoria, anote os versículos que eu citar decora aqui, porque você pode conferir depois. Eclesiastes 7:10 diz que ninguém com sabedoria diria que os tempos passados foram melhores do que estes. Por quê? Porque cada geração tem os seus próprios desafios. A geração passada tinha desafios que nós não temos mais nessa. Agora nós temos desafios nessa geração que a passada não enfrentou. E nós temos que vencer os desafios desta geração. Por isso esse tema. E quais são esses desafios? Olhe para a página 1 da sua apostila, o número 4, depois de introdução, objetivos e a breve história da EBD. Os principais desafios da EBD na atualidade, eu alistei 3. Você pode falar a respeito da letra A comigo? Vamos todos juntos ler a letra A? Diga. Quantos professores nós temos aqui nessa noite? Levante a mão, professores e professoras que nós temos aqui. É certamente a maior parte dos que estão aqui. Nós vamos desenvolver bem esse primeiro tema aqui, esse primeiro desafio, qualificação do corpo docente. Os irmãos presentes aqui concordam que a qualidade traz a quantidade? Concorda com isso? A gente investe na qualidade e a qualidade traz a quantidade. Então é muito importante a qualificação. Agora, quais são os pré-requisitos em que um professor envolvido no magistério cristão deve se envolver? Quais são os inimigos que a EBD enfrenta e o corpo docente precisa dar muita atenção? Eu vou falar de 2 agora e no desenvolvimento avançamos um pouco mais. Inimigo número 1, rotina. Anote tudo que você entender ser importante. Qual o nome do primeiro inimigo, irmãos? O que significa rotina? Significa entra mês, sai mês, trimestre, trimestre, ano após ano, é sempre a mesma coisa.
Esta rotina é muito prejudicial, porque a EBD também tem um inimigo chamado cama. A pessoa trabalha a semana inteira, chega domingo que pode dormir até mais tarde, aí ela só vai ter disposição para também levantar cedo, ir para a igreja, ir para a escola dominical, se ela sabe que o que ela vai presenciar ali, ver e ouvir, fará diferença na vida dela. E a rotina não vai deixar isso acontecer, mas nós não vamos mostrar só o problema, vamos dar a solução também. Atente bem, irmãos, sobre essa questão da pessoa se levantar, ter prazer de ir na escola dominical. Quando termina uma aula, um aluno pode ter 3 conceitos, um dos 3 conceitos dessa aula. Número 1, ele pode pensar assim: não valeu a pena ter estado aqui. Os irmãos acreditam que isso pode acontecer? Acontece. Toda a palavra que estamos direcionando é de uma maneira geral, e cada um de nós vamos fazendo a aplicação. Pode ser que um aluno diz: o que eu vim fazer aqui? Não fez diferença na minha vida. A segunda atitude que um aluno pode ter na conclusão de uma aula é: foi muito bom ter vindo aqui. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Agora tem uma terceira atitude que o aluno pode ter ao concluir uma aula. Foi bom eu ter vindo aqui, aprendi muita coisa que eu não sabia e Deus falou comigo. Os irmãos entenderam essa terceira? Então é importante transmitir o conteúdo, mas está na total dependência do Espírito Santo, que dará a palavra certa, da maneira certa, no momento certo, e que vai atingir a necessidade daquela pessoa que está participando. Qual o nome do primeiro inimigo? Qual é, irmãos? E o segundo? Improvisação. O segundo, improvisação. Aqui, no setor de Osasco, os irmãos nunca viram acontecer isso que eu vou dizer agora, mas por aí pode ter certeza que acontece. O que é? O professor só dá uma lida rapidinha sábado à noite na lição, ou domingo de manhã, e vai para a classe e improvisa. Os irmãos nunca viram isso acontecer? Dos que estão aqui, ninguém faz isso, né? Mas você sabe que por aí existe, né? E eu pergunto aos irmãos: você acha que o aluno sabe ou não que o professor está improvisando? Ah, sabe. Sabe mesmo. E eu vou deixar aqui um grande incentivo a que nunca entremos por esse caminho. E o incentivo é esse que eu vou falar agora. Um dia um professor me disse assim: pastor Aguinaldo, participando assim de um CAPED, em algum lugar desse mundo aí, me disse o seguinte, ele disse assim: pastor Aguinaldo, eu vi que o pastor falou, ele comentou no intervalo, nós vamos ter um intervalo hoje aqui também. No intervalo ele disse assim: eu vi que o pastor falou sobre improvisar, mas eu vou falar uma coisa para o pastor. Eu estou muitos anos ensinando, eu tenho facilidade, adquiri uma experiência, eu até concordo com o que o pastor falou, mas eu sou alguma exceção. Por quê? Eu consigo dar uma lida rapidinho por cima a lição, eu tenho experiência, tenho prática, chego na classe e dou uma boa aula. Sabe o que eu respondi a ele? Eu respondi assim: eu não duvido de você, eu sei que a experiência favorece, traz crescimento, traz habilidade, e acredito que você deu uma boa aula, mesmo dando uma lida por cima. Aí eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: meu amigo, se improvisando você consegue dar uma boa aula, o que seria a sua aula se você se preparasse? Não é verdade, irmãos? Se alguém está no bom fazendo assim, se ele se preparar, ele segue para o ótimo. Se ele está no ótimo, ele vai para o excelente, e o nosso alvo sempre é a busca para com a excelência. Não é verdade? Olha o que Jesus disse, anote Lucas 17:10. Alguns textos nós vamos ler, mas uma maior parte eu vou passar de cor para os irmãos. Lucas 17:10. Olha o que o Senhor Jesus disse. Irmãos, isso aqui é muito sério. Ele disse assim: quando vocês tiverem feito tudo o que vos for mandado, vocês devem dizer: somos servos inúteis. Meus irmãos, se quem faz tudo certinho, o que é atribuição da função, é inútil, e quem nem faz então o que é a sua atribuição? Que nome receberia? Mas o importante para nós aqui é chegar à conclusão: quem é o servo útil?
O servo útil é aquele do Sermão do Monte. Se te convidarem para andar 1 milha, vai? 2. Quem é o servo útil? O que excede, o que vai além. Queridos irmãos, Deus nos chamou para buscar a excelência em tudo que nós fazemos. Glória a Deus, buscar a excelência. Você já está no bom, então trabalhe para o ótimo. Você já está no ótimo, trabalhe para o excelente. E vamos nos aperfeiçoando dia após dia. Não é? Então tudo isso tem a ver com qualificação do corpo docente, que ainda vamos tocar em alguns pontos importantes hoje. Mas vamos revisar qual o primeiro inimigo da EBD, irmãos? Qual o segundo inimigo? Improvisação. Dê muita atenção a isto. Como vence isto? Eu vou dar os detalhes depois, mas agora, como se vence a rotina, variando os métodos de ensino. Como se vence a rotina? Variando os métodos de ensino. Qual é o mais usado nas EBDs do Brasil? Exposição oral, preleção. Não está errado, não há problema com este método. Agora, há um problema se só ficar neste método ano após ano. Então, aí a gente vence a rotina. E a improvisação, como a gente vence? Planejamento. Nós precisamos, nessa noite, falar sobre plano de aula. É muito importante. Mas vamos deixar para mais adiante. Agora, olhem na tela, a segunda é um tripé do sucesso da EBD na atualidade. Vence-se os desafios dando atenção a isto. Qualificação do corpo docente. Leia comigo a letra B. O segundo, diga. Os irmãos acreditam que Deus é um Deus ordeiro? Que existe uma bênção nas coisas que são feitas com organização? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Um empresário me chamou para orar na empresa dele. Os pastores são chamados. E eu disse a ele assim, é algum problema específico? Ele disse assim, pastor Aguinaldo, tem um demônio agindo lá. Aí eu disse, então o caso é sério, a gente tem que ir, demônio é para ser expulso em nome de Jesus. Quando chegamos na empresa, ele foi mostrar a empresa e eu fui fazendo algumas perguntas técnicas por ter formação nessa área da administração e poder auxiliar em alguma coisa. E eu disse para ele assim, como você faz a contabilidade da sua empresa? Aí ele disse, pastor Aguinaldo, o pastor está falando daquela coisa burocrática, de papelada, tudo? Eu falei, é isso aí mesmo. Ele falou, não gosto disso não, eu sou uma pessoa prática. Eu falei, você pode não gostar, mas você tem que ter alguém que goste, que seja vocacionado e vai te ajudar. Eu falei, você não sabe como entra o que entra aqui e a maneira que entra? E o que sai e a maneira que sai? Não, pastor Aguinaldo. E falando assim com um certo orgulho, né? Sou prático, aqui o negócio vai acontecendo. Eu estava com ele no chão de fábrica e falei para ele assim, vamos orar? Aí ele disse, agora, pastor? Eu falei, claro, já sei que demônio age aqui. Aí ele disse, o pastor já teve o discernimento? Eu falei, claro, o demônio da desorganização. Vocês são muito desorganizados, por isso que Deus não abençoa a sua empresa. É uma verdade ou não é, irmãos? Deus é um Deus ordeiro. Como que começa tudo? Lá no Gênesis, a terra era sem forma e vazia, 6 dias da criação. Os 3 primeiros para resolver o problema do sem forma, e os outros 3, o problema do vazia. Deus é um Deus ordeiro. Então, administração eficiente, tudo que pudermos fazer em termos de organização, isso atrai a bênção de Deus, porque Deus é um Deus ordeiro. Anote só para você não esquecer, 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Como nós vamos falar de vocação hoje, e dar umas pistas para descobrir o chamado, deixa eu adiantar uma coisa que já ajuda bastante. Levante a mão, por favor, eu estou fazendo assim com os irmãos porque é uma palestra, né? Por isso que a gente está interagindo. Levante a mão, por favor, quantas pessoas nós temos aqui nessa noite que a desorganização te incomoda bastante? Levante a mão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, então. Fala, pastor Aguinaldo, qual a palavra? Deus te chamou para organizar. Tudo que nos incomoda, Deus nos chamou para corrigir. E isso é uma pista para descobrir os nossos talentos. Você consegue entender? Então este é o segundo desafio, administração eficiente. Eu queria agora, para avançarmos, para falar do terceiro desafio, perguntar quantos dos presentes aqui nessa noite louvam a Deus pela vida do pastor Vanderlei?
Por que eu estou dizendo isso? E posso ter segurança e dizer com liberdade. Porque o terceiro desafio é a visão educacional da liderança. E os irmãos têm um pastor local, setorial, que ama o ensino, que valoriza o ensino, que investe no ensino. E por que eu disse, glorifique a Deus por isso? Porque a gente roda esse Brasil inteiro e não é todo lugar que isso existe. Então os irmãos estão de parabéns. Posso falar com maior liberdade sobre esse terceiro ponto. Então vamos revisar, irmãos, os 3 principais desafios linkados com o sucesso da EBD na atualidade, são esses 3. Vamos falar? Letra A, diga. A letra B. E a letra C. Aí está o tripé que é a chave para o sucesso da EBD na atualidade. Agora existe um tripé que é a chave do sucesso na vida do professor. Os irmãos compreenderam a nível de EBD geral. Aí a gente vai tratar de um tripé a nível de professor. Qual é o tripé que eu já vou desenvolver daqui a pouco? Chamado, número 1, primeira perna desse tripé, chamado. A segunda perna deste tripé é domínio dos conteúdos, porque ninguém dá o que não tem. Agora o terceiro que passa desapercebido muitas vezes é excelente didática. O que é didática? A arte de ensinar. Isso é didática. A nossa especialização na área de educação é na didática do ensino superior, nível universitário. E os princípios são os mesmos, tanto no magistério secular quanto no magistério cristão. Existe uma diferença e eu vou mostrar no desenvolvimento aqui qual é a diferença. Os irmãos já viram isso acontecer? Para você ver como esse tripé é importante. Alguém diz assim, essa pessoa sabe bem, conhece bastante, mas não sabe passar. Os irmãos já viram isso acontecer? E isso traz um prejuízo muito grande na EBD, porque muitos professores focam apenas no conhecimento dos conteúdos, mas não dá atenção em tudo que ele precisa investir para desenvolver a maneira de passar esses conteúdos. Então esse tripé, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. O Alexandre troca para nós agora lá. Isso aqui eu coloquei, eu não vou alongar nesse slide, mas vou dizer a razão que ele está aí. A principal razão é porque nós vamos falar hoje de chamado. Essas são as 3 principais decisões, isso não tem na apostila. Você pode anotar se assim você desejar, tá? Mas segue uma sequência lógica. As 3 principais decisões de um ser humano na Terra. A número 1, qual é, irmãos? Aonde estão os salvos em Cristo Jesus aqui nessa noite? Somos eternamente gratos por tão gloriosa salvação. Porque essa é a maior decisão de um ser humano na Terra? Porque quer alguém viva 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? Os irmãos sabem quem foi o autor do Salmo 90? Que não foi Davi? Foi Moisés. No verso 10 ele disse assim, a duração da nossa vida é 70 anos. Os que pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. No verso 12 ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos corações sábios. Por isso que é importante a questão da salvação. Na área da EBD, qual é a importância? Como um professor vai ensinar sobre a doutrina da salvação se ele não tem convicção de que ele é um salvo? Não é verdade? Porque a gente não ensina com convicção nada que não seja essência na nossa vida. E aqui eu vou dizer algo agora importantíssimo, atente bem, redobre a atenção. No setor de Osasco, não tem ninguém que já chorou assistindo novela, claro que não, né, irmãos? Né, pastor Vanderlei, aqui não tem esse tipo de coisa, não tem, né? Chorou assistindo novela, mas você sabe que por aí tem gente que já chorou assistindo novela, não tem? Ou filme, sim ou não, irmãos? E por que chorou? Porque estava sentindo a presença de Deus. Será que era? Não, mas chorou. Agora, olha a lição, irmãos. Eu falei da convicção da salvação. Por que alguém chora assistindo novela? Por que alguém chora assistindo um filme? E a resposta é essa. Olha só, irmãos. Tudo aquilo é mentira, mas é passado como se fosse
verdade. Esse é o ponto. Tudo é mentira, mas é ensaiado, busca a perfeição. É tudo mentira, mas a pessoa olha e fica indignado junto, chora junto. Alguns xingam, ri, e é tudo mentira, mas parece tão verdadeiro. Agora vamos trazer para nós, irmãos. Quantas vezes nós estamos transmitindo a verdade, mas como se fosse mentira? Este é o ponto. E o que é que o Espírito Santo está nos dando aqui? A próxima vez que Deus te der a oportunidade de estar num púlpito ou na frente de uma classe, viva aquele momento intensamente, dê o seu melhor e fale com convicção para a vida das pessoas. Porque o ator faz para a glória humana. Agora precisa de convicção. O segundo, leia o título do segundo, a segunda maior decisão de um ser humano, qual é, irmãos? Tem a ver com o nosso tema da chamada aqui. O que é propósito? Vou perguntar para os irmãos, só estou interagindo, mais uma vez eu digo, porque nós estamos numa palestra. Você acredita que a pessoa que está sentada do seu lado é um original? Ou é uma cópia, será? Tem que ver, né? É um original ou é uma cópia? Sabe essa impressão digital aí do polegar? Ninguém mais na Terra tem uma igual. Ninguém. Então eu posso assegurar, somos originais. Só que alguns de nós quer morrer cópia. Porque alguns de nós, eu estou falando de propósito, passa a vida inteira, eu queria cantar que nem aquele, pregar que nem aquele, ensinar que nem aquele. A vida passa, ele não canta, não prega, não ensina e não cumpre o seu propósito. A armadura de Saul não serve para Davi. E isso tem a ver com o chamado. E o assunto que eu estou dizendo agora ali, irmãos, é tão lindo, que eu não vou avançar mais do que esse ponto, mas é tão lindo, que quem entende isso, a inveja nunca mais fará parte da sua vida. Nunca. A pessoa que entende propósito, a inveja não faz parte da vida dele. Ele vai ser invejado, mas ele não vai invejar ninguém. Por quê? Ele descobre que Deus promoveu alguém, abençoou, alguém cresceu. Sabe o que ele diz? Glória a Deus. O que Deus tinha para ele e para ela, Deus cumpriu. Agora a pessoa diz convicta, mas o que Deus tem para mim, o propósito de Deus na minha vida, vai se cumprir no tempo de Deus também. Propósito. Saia daqui com essa convicção. Você é original, Deus tem um projeto original com a sua vida. Descubra esse propósito e afaste da tua vida tudo que não agrega valor a esse chamado. Terceira maior decisão de um ser humano na terra, qual é? Eliane está ali, foi apresentada, a minha esposa, nós somos casados há 33 anos, 9 de janeiro desse ano fez 33 anos, temos 2 filhas já casadas e um casal de netos. Nós estamos vivendo aquele período da vida, a síndrome do ninho vazio, né? E para nós tem sido maravilhoso, porque com alegria nós temos gastado e nos deixado gastar em prol do reino de Deus. Por que o casamento é o terceiro e não o segundo? Porque eu acredito que Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. E Eliane e eu ministramos há mais de 20 anos, encontro de casais, conferência de família. Nós fomos a semana passada, quem assistiu a videoaula do canal IBD, nós comentamos, na Lagoinha, em Ribeirão Preto, 500 casais participando lá, investimento no casamento. Então essas são as 3 maiores decisões. Das 3, nós vamos focar a do meio, o propósito que envolve chamado, para voltar nesse assunto um pouco mais adiante. Até aqui os irmãos compreenderam bem? Amém, irmãos? Esse amém aí é comprometedor, não é? Esse amém quer dizer, Deus está falando comigo, eu estou vendo alguns assuntos e eu preciso me posicionar em relação a todos eles, não é? Então, Alexandre, vamos seguir, por favor? Agora nós chegamos nesse ponto. Algumas considerações iniciais. Os irmãos têm isso onde? Na página 2. Na página 2, antes dos objetivos, os irmãos têm essas considerações. Você conseguiu encontrar aí, antes dos objetivos, a primeira delas é cresçam na graça e no conhecimento. Todos encontraram, irmãos? Amém? Mas nós já trabalhamos esse versículo, não é? Então nós podemos ir para o próximo. O próximo é o que aparece na tela para você. Esdras 7:10. Esdras 7:10. O que é
que nós temos aí. 3 palavras-chave. Eu vou tratar algumas questões importantíssimas com os irmãos agora. Esdras 7,10 diz que Esdras tinha preparado o seu coração para o quê, irmãos? Buscar a lei do Senhor. E depois para o quê? Cumprir a lei do Senhor. E depois para o quê? Ensinar. Então, esse é o versículo completo, mas as 3 palavras-chave, e essas considerações que eu estou fazendo agora são importantíssimas, e você vai perceber agora o quanto ela é importante. Esdras era um escriba, era um ensinador, e ele tomou essa decisão. Vamos ler junto as 3 palavras na sequência para ajudar a fixar? Todos juntos, diga. E agora vamos ver algumas questões, anote tudo que você entender ser importante do que eu vou dizer agora. E muito do que eu vou dizer está desenvolvido aí dentro da apostila. Então eu só não vou ficar fazendo a leitura completa, mas depois você lê completo. Aqui eu destaco esses pontos chaves. Buscar, a primeira palavra. Primeiro conceito que eu quero trazer à lembrança dos irmãos. Ninguém dá o que não tem. Cada um só dá o que... Por que Esdras, um ensinador, um doutor da lei, ele primeiro foi buscar? Porque ninguém dá o que não tem. Cada um só dá o que tem. Então a busca é o primeiro ponto. Agora eu vou trazer um segundo ensinamento e comentamos os 2 juntos. Qual é o segundo? Não pode levantar para ensinar quem não senta para aprender. Os irmãos concordam com isso? Não pode levantar para ensinar quem não senta para aprender. Isso, por mais óbvio que pareça, mas quantas pessoas chegam num patamar que ela pensa que agora não aprende mais nada? Que agora ela é mestre, ela não aprende mais. Quem me acompanha aí nas nossas andanças sabe que qualquer ambiente que eu estou com papel, caneta. Por quê? Alguém vai ter oportunidade, de repente vai falar algo que eu vou dizer, que bênção isso aí, vou marcar, isso aí é importante, para continuar meditando, desenvolvendo, porque eu continuo mantendo a alegria de ensinar, mas não perdi a alegria de aprender. E é isso que nós estamos dizendo. Pastor Vanderlei, eu vou colocar assim só para fins didáticos, tem uma coisa que podemos chamar de unção do microfone, os irmãos já viram isso aí, não? Unção do microfone é assim, a pessoa está no culto, não tem manifestação nenhuma, não levanta a mão, não glorifica, fica parada, mas dá o microfone para ela. Os irmãos já viram isso acontecer? Aí você dá o microfone para ela, ela começa, Deus está aqui, vamos glorificar, mas não estava antes. Entende? Então, por que isso ocorre? Porque a pessoa manteve o prazer de estar aqui com o microfone na mão, mas não manteve o prazer de estar sentado intercedendo para Deus usar o outro e saber que ele também é instrumento e nós podemos aprender dessa pessoa. Então, coloque isso muito firme no coração. Podemos avançar para o patamar que avançarmos. Aliás, quanto mais a gente avança, mais a gente vê que falta aprender. Não é verdade? Daqui a pouco eu vou falar isso aí dentro dessa mesma palavra. Irmãos, se você presenciasse, a minha maior testemunha está ali, que é a minha esposa. Se eu estou num culto e eu vou dar a participação ali naquele culto, vou fazer isso com muita alegria. Mas se eu não vou dar participação, eu vou estar no púlpito levantando a mão, glorificando a Deus, orando em espírito para Deus usar o outro, porque quem vem no culto não vem primeiramente para pregar, vem para cultuar. E aliás, isso deve ser feito sempre com muita alegria. Olha uma experiência. Teve um companheiro que ele sempre participava dos cultos de uma forma alegre, intensa, e isso chamou a atenção de algumas pessoas. Essas pessoas, numa ocasião, chegou nele e disse assim, eu queria te fazer uma pergunta. Ele, pois não, se eu puder ajudar. A gente observa que culto após culto, você glorifica, você levanta a mão, você não tem tempo ruim com você? Todo culto você está alegre, está animado, qual é o segredo? Ele respondeu assim, ele disse, os irmãos acreditam que Deus age na simplicidade? Ele na simplicidade respondeu assim, ele disse, eu não sei se é isso, mas talvez seja, quando o Espírito não me move, eu movo o Espírito. E talvez você não entendeu o que isso significa, que ele respondeu, eu digo para você, ele quis dizer o seguinte, eu entro no culto, se eu estiver sentindo vontade de dar glória, eu dou glória, mas se eu não estiver sentindo,
eu lembro que ele merece a glória. Aí eu dou a glória sem sentir, eu começo sem sentir e daqui a pouco eu estou sentindo. Então é um incentivo para nós, professores. Né? Tem um companheiro ali ensinando, tem um irmão ensinando, vamos viver esse momento também intensamente, glorificar a Deus, orar em espírito para Deus usar, isso agrada a Deus. As classes de EBD, que tem mais do que um professor, e existe uma escala, quando o professor não está na escala, o ideal é que ele vá também na aula, porque ele está prestigiando o outro professor. E é também interessante que ele dê participações positivas na aula também. Se ele ver alguma coisa que ele não entendeu ser positivo, depois eles conversam e se acertam. Então é muito importante, irmão, se alegrar com a bênção do outro, com a vitória do outro. Porque nenhum de nós está construindo o próprio reino, estamos construindo o reino de Deus. A Bíblia não diz que nós somos vencedores, diz que nós somos mais. Por quê? Porque no mundo, para um ganhar, outro tem que perder. E no reino de Deus, irmãos, a minha vitória é a tua vitória. A tua vitória é a minha vitória. Quer mais? A vitória de Osasco é a vitória da igreja de Campinas. E vice-versa, não é? 2 conceitos, ninguém dá o que não tem. Não pode levantar para ensinar, quem não senta para aprender. Mas não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Isso está dentro do buscar também. Mas eu vou comentar essa outra questão. Ninguém sabe tudo, não é verdade, irmãos? O professor sabe mais do que o aluno, por isso ele é o professor. Um professor de EBD pode receber uma pergunta por parte de um aluno que ele não saiba dar a resposta? Sim ou não, irmãos? No setor de Osasco não existe aluno que pergunta só para testar o professor. Os irmãos não viram isso aí acontecer não, né? Lá em Campinas tem, bastante. Os irmãos já viram isso acontecer? Quem é aluno que pergunta para aprender, e deve perguntar, porque é aula, não é pregação, é ensino. Ele está ali para aprender, deve perguntar, mas tem aluno que pergunta para testar o professor, não tem? Bom, vamos ver essas duas questões. Se o aluno pergunta algo que o professor não sabe a resposta, o que ele deve fazer? Ele deve dizer, eu vou anotar, eu vou pesquisar, e quando eu tiver uma resposta consistente, eu trago a resposta. Está certo, irmãos? Ele perde credibilidade? Não. Sabe quando ele perde credibilidade? Quando ele quer ter resposta para tudo, e aí inventa uma resposta, e depois o aluno descobre que não é nada disso. Aí, para conquistar a confiança de novo, é complicado. Mas ninguém sabe tudo. Então, esse é o ponto. Agora, como lidar com essa questão que pergunta só para testar o professor? Bom, tem um ponto positivo aí. Faz a gente se preparar melhor, não é, irmãos? Se você tem um aluno desse na classe, você sabe que a coisa, como vai acontecer, né? Então, você se prepara um pouco mais. Mas tudo tem limite. Por quê? Para o bom andamento da aula, é importante colocar limite. Aonde que é a base disso? No nosso mestre por excelência, o Senhor Jesus. Os irmãos não querem ver? É lícito pagar imposto a César? Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles já sabiam a resposta quando perguntaram? Quem perguntou, sabia ou não? Sabia, eles sabiam que tinha que pagar o imposto. Essa mulher, Jesus, foi pega no ato do adultério. A lei manda apedrejar, então ele já sabia o que era para fazer. E tu, o que dizes? Pegadinha. Ele disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto diz que a partir dos mais velhos iam embora. Por que a partir dos mais velhos? Mais tempo de pecado, né, irmãos? Só que teve uma vez que eles disseram assim, com que autoridades fazes isto? Ele disse assim, eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem, eu respondo. Então tem limite às coisas. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles reuniram um grupinho e falaram assim, se a gente falar que era do céu, eles vão dizer, Jesus vai dizer, por que vocês não acreditaram? Se a gente falar que é da terra, esse povo apedreja a gente, que o povo gostava de João Batista. Voltaram, Jesus, não sabemos. E Jesus também não responde. Está na Bíblia isso aí, irmãos. Então, cabe ao professor ter discernimento, firmeza, amor, responder, incentivar a pergunta. Tem professor que não gosta que aluno pergunta, porque ele
sabe que pode correr o risco de não estar tão preparado assim, mas isso está errado. Deve incentivar que o aluno pergunte. Sobre os saberes diferentes, para eu adentrar na segunda palavra, sobre essa questão que ninguém sabe tudo, que existe são saberes diferentes, eu vou dizer duas últimas coisas aqui e seguimos para a próxima palavra. A primeira coisa é algo que realmente aconteceu e que mostra que são saberes diferentes. Eu vou dizer algo aqui, veja se você vê dessa maneira. Deus tem me dado, até o presente momento, algumas coisas que eu tenho alegria em repartir. Mas eu tenho certeza absoluta que 100% ou quase 100% de pessoas que estão sentadas aí, sabe alguma coisa que eu não sei. E eu tenho que ter a humildade de saber, entender que nisso eu deveria aprender com essa pessoa. Os irmãos perceberam como que existe, são saberes diferentes? Isso nos deixa no nosso devido lugar, humildade para aprender. Eu vou ilustrar isso com algo que aconteceu. Eu vou bastante norte, nordeste, comunidade ribeirinha, né? Uma vez, atente bem para este exemplo, que saberes diferentes. Um advogado e uma professora precisava fazer um trabalho numa comunidade ribeirinha, e aí precisou do serviço de um canoeiro, porque nessas regiões o transporte é hidroviário, né? Em resumo, na travessia surgiu o seguinte diálogo, o advogado disse assim: canoeiro, você conhece sobre as leis do nosso país? Ele disse assim: doutor, eu sei mais ou menos escrever meu nome, eu não sei esse negócio de lei que o senhor falou não. Aí o advogado disse para ele: é uma pena, canoeiro, você perdeu metade da sua vida. A professora de português, entrou na conversa e disse assim: e sobre a gramática da nossa linda língua portuguesa? O senhor conhece? Ele disse: ó, doutor, eu falei para o doutor aí que eu sei mais ou menos escrever meu nome. Eu não sei nem falar essa palavra que a senhora falou aí, que é gramática, né? Aí ela disse: então ele está certo, infelizmente o senhor perdeu metade da sua vida. Irmãos, daqui a pouco bateu um vento e a canoa começou a chacoalhar. E ela estava para virar. Chegou a hora do canoeiro falar. O canoeiro olhou para os dois e disse assim: vocês sabem nadar? Aí os dois desesperados: não, nós não sabemos não. Aí ele disse: que pena, vocês perderam a vida inteira. Percebeu, irmãos? É importante saber leis, é importante saber gramática, é importante saber nadar se der, mas o maior conhecimento que existe na terra é este conhecimento. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. E a EBD é a maior agência de ensino que trabalha em prol disso, não é? E a segunda e última coisa que eu vou dizer, para avançar para a palavra cumprir agora, é esta. Um professor não sabe tudo, mas os irmãos acreditam que se um professor é dedicado e ele se vê num aperto, numa circunstância, num lugar onde não tem volta, não dá para responder depois, que o Espírito Santo vem em socorro desse professor? Sim ou não, irmãos? Então, eis uma experiência, porque as experiências enriquecem bastante. Eu sei que algumas questões que eu comentei aqui, muitos aqui nunca mais vão esquecer. Numa faculdade, numa palestra, um garoto levantou a mão e, para zombar, disse assim: professor, eu posso fazer uma colocação? Pois não, pensando que é algo que iria enriquecer a palestra. Ele, para zombar, disse assim: eu queria falar que o teu Jesus era tão pobre que quando morreu nem sepultura tinha. Tiveram que emprestar uma para ela. Não foi não, professor? Todo mundo caiu na risada. Ambiente universitário, ambiente de ateísmo, de zombaria das coisas de Deus, e estava funcionando o propósito daquele jovem, que era zombar do palestrante. Os irmãos sabem qual foi a resposta que foi dada a este jovem? Foi essa: olha, jovem, nós ministramos encontro de casais e falamos sobre a área financeira. E Lucas 14, 28, Jesus disse: qual homem que vai construir uma torre que não assenta primeiro a fazer as contas, para ver se tem como começar o projeto e terminar? Você pode conferir depois Lucas 14, do 28 ao 30. Sabe o que o garoto disse? É, professor, porque lá não é pastor, é professor, né? É, professor, não tem resposta, está enrolando a gente, né? Aí sabe o que foi dito àquele jovem? Não, você que não entendeu. Tudo que Jesus ensinava
ele praticava. Então não foi questão financeira. O que ocorreu foi que quando ele percebeu que ia deixar essa terra, ele foi fazer o que ele ensinou, não é sentar, fazer as contas, pôr no papel? Pois é, Jesus sentou e foi fazer os cálculos, compro ou não compro uma sepultura? Aí ele fez todas as contas ali, ele chegou à seguinte conclusão: eu não vou investir nesse negócio não, afinal de contas só vou usar por 3 dias, porque no terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. Quantos glorificam o Cristo vivo aqui nesta noite? Então, são muitos ensinamentos práticos para a nossa vida no magistério cristão. Mas depois de buscar, não é ensinar. Qual é a próxima palavra, irmãos? Olhe lá para a tela. Qual é a próxima palavra? E você tem na apostila 2 também. Depois que busca e já tem algo para oferecer, não ensina, primeiro vive. Aqui está o ponto agora que eu gostaria de refletir com os irmãos. Lá no magistério secular, professor de matemática, ensina muito bem matemática. Algum aluno está preocupado como ele trata a esposa? Sim ou não, irmãos? Não, está ali para aprender matemática. Ele é um bom professor de matemática. Alguém está preocupado como ele lida com as finanças? Ninguém. Agora vamos trazer para o nosso ambiente do magistério cristão. Qual é a nossa ferramenta de trabalho? A Bíblia Sagrada. Qual é o objetivo? Formação do caráter de Cristo na vida das pessoas. Então, o que é mais importante no nosso ensino? A vida. Os irmãos nos ouvem falar no canal EBD. Primeiramente, a gente ensina aos olhos e depois aos ouvidos. Primeiramente, ensina com a própria vida. É uma verdade que estou dizendo, irmãos? Grande responsabilidade. Os alunos primeiramente estão vendo o nosso comportamento em todas as áreas. Olha, irmãos, tem algumas coisas que parecem espiritual, mas não é espiritual. Alguém diz assim: não olha para mim não, que eu sou fraquinho. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Não parece muito espiritual essa fala? Tem uma parte que está correta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas a parte que não está correta é não olha para mim. Anote aí 1 Coríntios 11:1, aonde Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A responsabilidade do exemplo. Paulo era gente que nem a gente. Por isso Esdras foi buscar, e depois de buscar, ele foi cumprir, foi viver, ensinar com a própria vida. Se eu fosse avançar, não vou fazer isso com outros exemplos de coisas que parecem espirituais. Os irmãos já viram essa cena? Alguém chega, um irmão para o outro, uma irmã para a outra: olha, precisamos orar por tal pessoa. Aí a outra diz assim: o que está acontecendo? Senta aqui que eu te conto. E a oração mesmo, nada. Era só o desejo. Os irmãos não veem essas coisas, né, acontecer, né? Então, algumas coisas que parecem espiritual, mas orar pelo nosso irmão e irmã está correto. Cumprir. Agora, a terceira palavra, qual é, irmãos? Diga as 3 na sequência, mas diga convicto. Diga lá as 3 na sequência. Sobre a terceira palavra, ensinar. Se a gente lê o Evangelho com atenção, nós vamos perceber que Jesus estava num lugar fazendo o quê? Ensinando. Ia para outro lugar fazer o quê? E entre uma coisa e outra, aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Mas a prioridade sempre foi o quê? O ensino. Só para chamar a atenção do quanto é importante isto que o Senhor me chamou e te chamou, que é para estar envolvido com o magistério cristão. O ministério do Senhor Jesus foi de 3 anos e meio. Começou aos 30 anos e a maior parte do investimento do ministério foi ensinando. É o suficiente para esse ponto? Apenas vou dizer essa última questão aqui. A gente é o que come. Os irmãos concordam com isso? Parece palavra de nutricionista, não parece? Mas quando a nutricionista diz que a gente é o que come fisicamente, ela está certa. Mas eu quero trazer um ensino aqui, deixar algo registrado aqui. A gente é o que come intelectualmente, a gente é o que come emocionalmente, e a gente é o que come espiritualmente. Intelectualmente significa nem tudo que está numa livraria evangélica nos fará bem,
Nós temos que filtrar, não é porque está numa livraria evangélica que aquilo fará bem. Aí eu tenho uma pergunta para cada um aqui nessa noite responder para o seu coração. Essa pergunta é importante para quem lidera, para quem está envolvido com o magistério, com o ministério da palavra ou o magistério cristão. Você tem investido numa biblioteca pessoal? Cada um precisa ter uma resposta a essa pergunta. Você tem investido numa biblioteca pessoal? É inadmissível qualquer pessoa na liderança, ministério da palavra, magistério cristão e não gostar de livros. Hoje é muito fácil investir numa biblioteca porque tem a forma digital. E hoje você pode colocar uma Barça do meu tempo lá antiga, tudo num aparelhinho e muitas outras coisas mais. Eu gosto mais de livros físicos, não gosto muito de ler no computador. Às vezes precisa ler, mas eu não gosto muito, gosto mais do livro físico, anotar tudo. Mas invista numa biblioteca pessoal. E ao investir numa biblioteca pessoal, não priorize quantidade, priorize o quê? Qualidade. Se tiver uma quantidade, ótimo, mas que tenha qualidade. Há pessoas que saem comprando livros, compra Bíblia de estudo, cada Bíblia nova de estudo que sai, vai comprando, mas não usufrui de quase nada dessas ferramentas. Então é muito importante essa questão. A gente é o que come intelectualmente. Você sabe qual é a marca dessa geração no Brasil e no mundo? Depressão e ansiedade. Não é verdade? Depressão e ansiedade. Não é só isso, mas em grande parte porque as pessoas estão doentes emocionalmente, porque só come coisa ruim emocionalmente. Ela assiste um telejornal que diz que morreu tanto, vai morrer mais tanto, depois vai ficar pior e depois pior ainda. E ela fica 24 horas comendo isso. Daqui a pouco, ela está doente emocionalmente. Eu tenho uma palavra de Deus para todos aqui. Traga para a tua vida tudo que alimenta a fé. Afaste da tua vida tudo que alimenta a dúvida. Porque a gente é o que come. Agora, a nossa ferramenta de trabalho no magistério cristão. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos correr um risco grande, irmão, sabe do quê? Só estudar a palavra quando tem que ensinar. O pregador de só orar e meditar quando tem que pregar. Nós não devemos fazer só nessas ocasiões. É uma questão de sobrevivência espiritual, comunhão diária com o Espírito Santo. Amém? A segunda que os irmãos têm na página 2, e que está ali no slide também, é o tripé para um professor de excelência. Primeira característica qual é, irmãos? O que é o chamado? É uma chama que arde. Chamado chama. Se você perguntar para um professor o que ele mais ama de fazer na vida, ele responde, aprender e ensinar. O que ele mais ama de fazer na vida é aprender e ensinar. Por quê? É a chama que arde. Aqui eu passo para os irmãos, não tem na apostila, existem 3 tipos de obreiros. Quantos tipos, irmãos? Número 1, oferecido. Quem é? Não é aquela pessoa proativa, isso é maravilhoso. Aquela pessoa que vê uma necessidade, quer ajudar, isso é maravilhoso. Eu estou falando daquela pessoa que se não der para entrar pela porta, vai pela janela mesmo. Isso não é bom. A pessoa pode, com um jeitinho brasileiro, até conseguir chegar lá. E quando ela chega, ela vê que não foi bênção para ela e para mais ninguém. Então é importante não pegar esse extremo do oferecido e não entrar pelo caminho do outro extremo também. Qual é? Quando Deus chamar, não fuja do chamado de Deus. Quem sabe Deus preparou esse capede para uma pessoa pelo menos que está aqui e veio para ouvir isso. Pare de fugir do chamado de Deus. Porque o Deus que chama capacita, o Deus que chama provê todas as coisas. O melhor lugar da terra para estarmos é no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu sempre digo assim, fique tranquilo que Deus sabe para que está te moldando. Por quê? Moisés foi criado no palácio para ser usado no deserto. José foi criado no deserto para ser usado no palácio. Fica tranquilo, Deus sabe para o que está te preparando. Não é? Glória a Deus. Muito bem. Qual é a segunda parte do tripé? Domínio dos conteúdos. É quando eu falei aos irmãos, ninguém dá o que não tem. E o terceiro do tripé o que é?
é dominar o conteúdo, mas saber passar esse conteúdo. Eu falei sobre convicção, quero acrescentar algo aqui, mas de algo que ainda vem mais adiante. O que é? Os irmãos sabem que os recursos educacionais nós podemos dividir em recursos humanos e recursos materiais. Os irmãos guardaram isso? Quais são os recursos educacionais? Recursos humanos e recursos materiais. Recurso humano é o quê? A voz, por exemplo. A voz do professor é um recurso humano. O que é um recurso material? Data show, projetor, é um recurso material. Então é disso que é composto o magistério. Dentro dessa questão da excelente didática, os irmãos entendem que a voz é algo fundamental? Sim ou não? Os irmãos já ouviram uma pregação que durou 40 minutos e foi 40 minutos gritando? Já ouviram, irmãos? E nós estamos aqui julgando o pregador, é isso que nós estamos fazendo? Nós não estamos julgando ninguém especificamente, nós estamos vendo a situação para tentar trazer um ensino, uma experiência. Eu pergunto aos irmãos, essa pessoa que gritou 40 minutos, prejudicou a sua voz? Sim ou não? E ao longo da caminhada, ele vai encurtar a caminhada? Vai. E prejudicou quem ouvia? Também prejudicou. Então, é importante para a pregação e é importante para o ensino, dentro do que nós estamos falando de buscar a excelência, essa dica que eu gostaria de deixar para os irmãos. O que é o ideal? Respeitando o jeito de ser de cada um, porque nós temos temperamentos diferentes. Quantos temperamentos existem? 4. Os irmãos têm isso aí na apostila. Todos que estão aqui nessa noite, sem exceção, tem um pouco de cada, mas tem um predominante. O predominante é a nossa marca registrada. Eu não vou desenvolver todo o tema aí, mas os irmãos têm esse rico material aí na apostila. Como eu sei que está aí, por isso eu estou dando essa palavra agora. Levante a mão aqui as pessoas que nós temos nessa noite, que são extrovertidas. Tem facilidade com conversar, brincar, microfone não é problema. Levante a mão os extrovertidos que nós temos aqui. Olha quantos nós temos aqui embaixo e lá na galeria. Qual é o seu temperamento predominante? Ou sanguíneo ou colérico, que são os dois temperamentos extrovertidos. Aquelas pessoas que não têm dificuldade com o microfone, são pessoas alegres, comunicativas, não tem problema numa entrevista de trabalho. E essas pessoas que estão aqui nessa noite, se eu falasse agora assim, irmão, irmã, vem aqui fazer uma leitura, por favor, você que tem esse temperamento, vinha tranquilamente. Aonde que é para ler, pastor? Tranquilo, não tem problema com timidez. Mas nós temos dois temperamentos que são introvertidos, que eu não vou perguntar onde eles estão aqui, porque os introvertidos não gostam de se manifestar, né? Então eu não vou perguntar, claro, mas existem. E os introvertidos que nós temos aqui, se eu dissesse, irmão, irmã, vem aqui fazer uma leitura, ele teria vontade de fazer um buraco no chão e desaparecer, de vergonha. Será que alguém se identificou com essa fala aqui? Né? Mas é Deus que nos fez assim. Isso se chama temperamento, é o que dá o tempero. Então, a questão da voz, de gesticular, tudo tem a ver com temperamento. Levante a mão os que são casados aqui, casadas. Todos casados e casadas. É quase a totalidade dos que estão aqui. Você vê isso no casamento. Olhe agora para o seu casamento e veja se não é assim. Um é mais falante, outro é mais quietinho. Vê se não é assim, irmãos. Um tem facilidade para mexer com dinheiro, outro não tem tanta facilidade assim. Um é organizado, outro não é tão organizado assim. Só mais um. Um é acelerador, vamos fazer, vamos projetar. O outro é freio, não é melhor a gente ver direitinho, analisar? Vou parar aqui. Aí você diz assim, a gente conhecia o pastor Aguinaldo pelo canal IBD, mas não sabia que ele tinha o dom de revelação. Não é o dom de revelação. Nós buscamos no outro aquilo que nós não temos. Agora, trazendo para o nosso foco da IBD, a voz e o geral. Quantos professores fogem do chamado de Deus por causa do aspecto timidez? Que é característica de dois temperamentos introvertidos, o melancólico e o fleumático. Melancólico é aquela pessoa hiperperfeccionista. Isso tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Ninguém deve fazer a obra do Senhor relaxadamente. Esse é o ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Nenhum de nós é perfeito.
Então pare de se cobrar além do que Deus te cobra. Faça o melhor, mas não deixe esse perfeccionismo te atrapalhar em avançar na obra de Deus. Porque nós não somos perfeitos, nós erramos às vezes até tentando acertar. Não é verdade? E tem solução para a questão da timidez? Aliás, sobre pessoas perfeitas, vou trazer uma revelação agora aqui aos irmãos. A pessoa sentada do seu lado agora, não é fácil viver com ela. Mas espera aí, deixa eu continuar. Não se precipite. Deixa eu continuar. Ela pensa a mesma coisa a seu respeito. Mesma coisa. Nós somos difíceis em áreas diferentes. Não é verdade? Então, a melhor coisa que a gente faz é ter paciência, né? Agora uma palavra sobre a timidez. Timóteo, o jovem pastor, filho na fé de Paulo, era tímido. Sabe o que Paulo escreveu na carta para ele? Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Paulo sabia com quem estava falando. Se você tem tido dificuldade nessa área, a principal solução é se encha de Deus, porque o Espírito Santo dá uma intrepidez para a nossa vida. Pastor Aguinaldo, eu não tenho coragem de ir até a frente, pegar o microfone e falar. Não tem vazio, mas cheio tem. Ah, pastor Aguinaldo, isso é verdade, é bíblico? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Porque no mesmo versículo fala de embriagado com vinho e cheio do Espírito. A razão é essa, o embriagado com vinho faz coisa que não faria se tivesse sóbrio. Um tímido embriagado com vinho vira o centro das atenções, e quando passa o efeito do álcool, você diz para ele, você fez isso e isso, ele, de jeito nenhum que eu faça uma coisa dessa, mas fez. Agora traz para o outro lado, vazio tem um monte de coisa que a gente não faz, mas cheio do Espírito, ele nos dá intrepidez para fazer, glória a Deus. Você ainda vai ter ali a importância do ensino bíblico para o crescimento do cristão. Eu vou ter tempo de desenvolver isso com os irmãos ainda, nós teremos um segundo período. E a educação cristã começa em casa, eu fiz questão apenas de deixar aí registrado, porque a igreja cumpre um papel fundamental, o lar espiritual, mas os pais não podem tirar a responsabilidade de saber que o que acontece na sociedade é o simples reflexo do que acontece onde? Dentro de casa. É verdade isso ou não é, irmãos? E fácil de provar. Quem é o adolescente que respeita professor na escola? O mesmo que respeita os pais em casa. Quem é o jovem que desrespeita todo tipo de autoridade fora de casa? Os mesmos que desrespeitam a maior autoridade dentro de casa, que são os pais. Por isso a educação cristã começa em casa. Depois você tem os objetivos, então o Alexandre pode trocar para nós. Estamos caminhando para fechar o primeiro período. Pode trocar esse slide, por favor? Para o próximo. Está aí o objetivo e ao final da página 2. Nós temos aqui um objetivo na apostila dos irmãos, analisar quais são os principais desafios da EBD na atualidade e como lidar com cada um deles. Já cumprimos em grande parte esse primeiro objetivo. Qual é o segundo? Avivar e despertar o amor pela palavra de Deus no coração dos líderes, professores, famílias e membros e obreiros de toda a igreja de uma forma geral. Muito bem. Agora, na sequência na apostila, os irmãos têm uma breve história da EBD. Obviamente, eu não vou falar esse assunto com os irmãos, mas é importante estar aqui, é importante quem está envolvido com essa maior escola de educação cristã do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, conhecer, pelo menos resumidamente, a sua história. Isso está na página 3, está na página 4. Na página 4, você tem os principais desafios da EBD, e no número 1, você tem qualificação do corpo docente. Os irmãos encontraram isso na página 4? Amém? Alexandre, troca o próximo slide, por favor. Olha ali o que nós temos no slide. Então, está alinhado o que está aparecendo no slide com a nossa página 4, qualificação do corpo docente. Olha a primeira frase que nós temos aí. A qualidade traz a quantidade. Investir na
qualidade. Mas eu quero acrescentar algo aqui. Segurem na página 4, aquele slide, estamos fechando o primeiro período. Todo professor gostaria de ter uma classe repleta de alunos, não é verdade, irmãos? Quem não gostaria? Até o próprio Senhor Jesus disse que tinha uma turma convidada para a festa, mas não valorizou. Ele disse, sai pelas ruas, valados, tudo, e traga todo mundo, para que a minha casa se encha. Depois tem a separação, que ele vai fazer, o justo juiz. Mas, para que a minha casa se encha, nós gostaríamos de ter as classes bastante frequentadas, e para isso precisamos investir na qualidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é desse ponto. Ainda que nós queiramos ter a nossa classe repleta, uma vida que está nessa classe é preciosa para o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Números é maravilhoso. Jesus dava o sermão do monte para milhares de pessoas, mas ele investiu tempo com Nicodemos, investiu tempo com a mulher samaritana. E Jesus foi quem disse, uma alma salva vale mais do que o mundo todo perdido. Então trabalhe pela qualidade, a qualidade vai trazer a quantidade, mas lembre-se, uma vida que você tem ali sentada na sua classe, é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Por que essa fala é muito importante? Porque nós vivemos dias, pastor Vanderlei, que um companheiro liga para alguém para convidar para pregar, e a pessoa diz assim, quantos crentes tem aí? Ou seja, eu sou pregador de multidões, só prego para bastante gente. É mais que Jesus pregava para bastante gente, mas valorizava uma pessoa, não é? E o que a gente tem na sequência? Apenas para te mostrar que o que tratei está aí, registrado. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar, e não pode parar de aprender, para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Romanos 12:7 é, se é ensinar, haja dedicação. Atente para o que eu vou dizer, irmãos. Em novembro agora, querido Deus, está saindo um livro nosso, excelente, que se você puder, quando no canal IBD a gente informa, o nome do livro é Pregando e Ensinando com Excelência, para líderes, professores e ensinadores. Novembro, querendo Deus, está disponível. Tem outro livro nosso, que nós trouxemos 8 exemplares apenas, este, Uma Família Segundo o Coração de Deus, esse já está aí, nós trouxemos 8 exemplares. Por que eu estou dizendo isso? Essa questão que nós estamos aqui tratando, se é ensinar, haja dedicação, porque muitas pessoas, por exemplo, não entram para o caminho da pregação expositiva. Claro que nós somos sabedores que Deus usa cada um de uma maneira, isso não pode ser desprezado, não é porque Deus me usa de um jeito que vai usar todo mundo igual, não é assim. Mas princípios nós estamos falando, e o princípio é, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, ensina a... Isso, não podemos sair disso. Mas por que muita gente entra por esse caminho? Olha para a direita e diga para o seu irmão. Olha para a esquerda e diga para o seu irmão. Levanta a mão e repete comigo. Agora faz isso. Porque isso não dá trabalho. Isso qualquer um faz. Agora, trazer uma mensagem com começo, meio, fim, chamar a responsabilidade, isso dá muito trabalho. E muitos não querem entrar por esse caminho. Os irmãos compreenderam? É o que esse versículo quer dizer a respeito da área do ensino. Se Deus me chamou, se Deus te chamou para ensinar, arregaça as mangas, porque tem trabalho. Dá trabalho, mas tem uma coisa maravilhosa, a recompensa é extraordinária. A recompensa é extraordinária. Glória a Deus, dá trabalho, mas a recompensa é maravilhosa. E sobre essa recompensa eu vou deixar para a partezinha final. Os irmãos querem saber qual é a recompensa? Não perca os próximos capítulos. É o que vem depois, né? A gente vai falar depois. Então, para a gente fechar agora esse primeiro período, certinho dentro do tempo que nos foi dado. Aliás, um excelente tempo, né? Porque o pastor Vanderlei é alguém que preza bastante pela palavra, mas já disse isso, estou reiterando pelo seguinte, como a gente roda esse mundo, a gente vive muitas experiências. Eu vou contar uma de um companheiro, não nossa, e eu sei que vai enriquecer. Ele foi ministrar, ele mesmo que contou, ele foi ministrar num congresso que terminava às 9 horas e foi passado a palavra para ele 5 para as 9. Aí você assusta com isso? Eu digo para você, tem sido cada vez mais comum. Infelizmente, irmãos, infelizmente. O louvor é importante, claro que é, mas cada coisa no seu devido lugar. Tem que deixar um tempo para que a igreja seja alimentada com a palavra, não é?
ele nos contou que a pessoa que o introduziu assim: está aqui o nosso companheiro, é escritor de livros, tem habilidade para falar. Então, sabemos que as horas estão avançadas, mas ele vai conseguir trazer uma palavra bem curta e bem quente. Ô irmãos, que introdução, hein? Que coisa linda você ser apresentado, né? Dessa maneira. Sabe o que ele fez? Ele contou. Ele disse que chegou à frente, pegou o microfone e disse: fogo! E sentou. Ele fez isso, pastor Vanderlei. Ele queria algo curto, 4 letras, só tem fogo, né? E não tem nada mais quente do que fogo. Fez errado? Eu entendo que não. Não dava mais tempo de desenvolver a palavra. Por quê, irmãos? A palavra é viva e eficaz. Glória a Deus. Precisa de um tempo para ela ser desenvolvida. Bom, então, troca o próximo slide e nós vamos parar aí, Alexandre, por favor. Olha o que nós temos ali. O primeiro assunto que nós vamos falar, importantíssimo, é o professor e a sua vocação. Agora olhe para a página 4. Olha o que nós temos aqui. O último parágrafo antes do número 1, em negrito. Antes de falarmos sobre as qualificações do professor de EBD, vamos refletir sobre o professor e a sua vocação, avaliando principalmente as 3 questões abaixo. Lembrando que a maioria de nossos professores não são profissionais do ensino, mas voluntários vocacionados. O que significa isso? Não são profissionais do ensino. Significa que eles não recebem financeiramente para exercer o que exercem. Não trabalham no magistério secular. Eles são voluntários. E por que vocacionados? Estão debaixo de uma vocação. Então, aquele slide que aparece ali, ele pega essa página 4 e adentra na página 5, que é onde vamos seguir no slide seguinte. Então, quando retornar do intervalo, sobre o que é que nós vamos tratar aqui. 3 pontos cruciais. Está ali na tela e está aqui na apostila. Como identificar um autêntico candidato ao magistério cristão? 2. Como se manifesta a vocação natural para o magistério? E 3, na página 5, requisitos fundamentais para a pré-qualificação do professor. É um tema importante, irmãos? Depois disso, nós vamos avançar para as qualificações desse professor, tanto espirituais quanto intelectuais. Então nós vamos encerrar agora aqui. A organização vai passar as diretrizes agora, teremos um segundo período. Até esse momento, irmãos, valeu a pena ter estado aqui essa noite? Você leva para casa alguma coisa que pode fazer diferença? Então, antes de retornar aqui aos nossos companheiros, apenas falar para os irmãos esses 2 avisos. A nossa próxima caravana para Israel, todos os anos nós vamos, será em março de 2022. Se alguém tiver interesse, nos procure, nós passamos as informações. Quem tiver oportunidade, não é gasto, é investimento, conhecer Israel. Eliana e eu já fomos 40 lugares em Israel, e é sempre muito enriquecedor. Segundo, nós temos esse livro, Uma Família Segundo o Coração de Deus, 200 páginas, totalmente bíblico, conteúdo que Eliane e eu ministramos em encontros de casais, seminários da família. Mas nós estávamos num outro evento, antes de ministrar ontem na nossa sede, no culto de ensino lá em Campinas, na de Belém, a igreja a qual nós pertencemos, mas no evento anterior acabaram-se os livros, então eu só pude trazer 8 livros, né? Então está ali com as nossas irmãs. Se alguém tiver interesse, o valor é R$30 e pode ser Pix, né? E se alguém quiser alguma dedicatória, pode tomar liberdade de chegar na gente, a gente faz com muito carinho. Esse livro aqui tem uma dedicatória, e a dedicatória é para o querido casal, pastor Vanderlei e Dalete, com estima e consideração, que eu gostaria de passar às mãos do meu companheiro, então, pastor Vanderlei, e esperar que seja uma grande bênção. E, passando o livro, já retornamos então para as orientações. Agradeço ao pastor Aguinaldo, Beth, por nos presentear com esse livro tão maravilhoso. Que Deus continue abençoando, pastor. Seu ministério também na área da escrita. Glória a Deus. Nós teremos um louvor agora e depois um intervalo. Certo. Agora.
nosso irmão Áureo vai louvar o Senhor com um hino que ele fez, que é um hino sobre a EBD. Olha só. E enquanto ele estiver louvando, nós vamos recolher as nossas contribuições. Os irmãos viram que nós não colocamos taxa de inscrição. Então, esse evento está sendo um evento sem taxa de inscrição. Mas nós tivemos diversos gastos. Imprimimos uma apostila para os irmãos estão vendo aí de boa qualidade. Imprimimos a apostila e temos diversos gastos para um evento como este. Daqui a pouco nós teremos nosso café. Então, eu quero pedir ao irmão, à irmã, que nos ajude. Nós não cobramos inscrição, nem estou cobrando oferta, estou pedindo, apelando aos irmãos, que nós entreguemos neste momento uma oferta de amor, de gratidão, uma oferta generosa para nos ajudar a cobrir os gastos desse evento. Amém? Então, os irmãos nos ajudem, o irmão Áureo vai louvar, e nós vamos contribuir com amor, generosamente, com esta obra. Que Deus te abençoe. Eu creio que você está gostando, nós estamos aprendendo muito, está sendo uma palestra muito rica, nós estamos saindo daqui enriquecidos e abençoados, estamos aprendendo muito nesta noite. Então, contribua com amor e alegria, em nome de Jesus. Irmão Áureo louvando ao Senhor, e depois nós teremos um intervalo. Quantos minutos? 20 minutos? Nós temos a maquininha de cartão de débito e crédito, a maquininha está à disposição. Nós também temos nossa conta no Itaú, que você pode fazer um Pix. Você pode fazer aí rapidinho pelo seu aplicativo do banco, um Pix para adisampaio.osasco@gmail.com. Você também pode enviar sua oferta por Pix, tá ok? É Banco Itaú, agência 8884, conta 36057. E vai passar a salva, os irmãos puderem contribuir com, assim, como diz, ao vivo e a cores, contribuam como eu vou também contribuir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão Áureo louvando ao Senhor. Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Quero louvar um louvor da escola dominical e peço àqueles irmãos que já conhecem, que já cantou comigo há algum tempo, quiser ajudar, pode cantar. É um hino muito conhecido, né? A gente cantava muito no Jardim Roberto, já cantamos aqui, mas a gente vai louvar Ele em nome de Jesus. Esta é a nossa escola dominical, onde todos nós se unimos em um só coração, onde com muito carinho aprendemos a lição, onde jovem, criança e adulto estudamos na escola de Deus. Essa é a nossa escola dominical, onde todos nós reunimos em um só coração, onde com muito carinho aprendemos a lição, onde os jovens, criança e adultos estudamos na escola de Deus. Essa é a nossa escola e nos contam a história de uma escola sem igual. Todos vêm a essa escola, ninguém quer ficar de fora, o trabalho é total. Estudando e louvando a Deus, vivendo esse amor sem fim, para quando o Senhor Jesus vier, estejamos fazendo assim. Essa é a nossa escola e nos contam a história de uma escola sem igual. Todos vêm a essa escola, ninguém quer ficar de fora, o trabalho é total.
estudando, louvando a Deus, vivendo esse amor sem fim, para quando o Senhor Jesus vier, estejamos fazendo assim, louvando, cantando, estudando, adorando, 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 fazendo assim. Deus que nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar esse primeiro período e vamos ter aí uns 15 minutos para lanche, para uso de banheiro, tá bom? O lanche será servido lá na frente, então os irmãos podem sair por esse corredor, pela porta principal, vocês vão chegar ao local do lanche, tá bom? E acredito que todos os irmãos conhecem aqui, o sanitário masculino fica aqui, à minha direita, o feminino fica aqui à esquerda e tem um banheiro para cadeirantes, também, o banheiro logo antes do banheiro das irmãs ali, antes do banheiro feminino. Muito bem, meus irmãos. Vamos ficar em pé, temos um pedido de oração aqui, por Leonilde. Há 2 anos atrás teve câncer de mama e agora constou novamente o câncer de mama algumas semanas atrás. Quem pede oração é Leandra, irmã Leandra, filha. Vamos apresentar ao Senhor este pedido de oração e vamos agradecer por esse primeiro período desse estudo bíblico, dessa palestra, e daqui a uns 15 minutos a gente volta para o segundo período. Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por tudo que estamos aprendendo nesta noite, Senhor, na Tua palavra, com princípios, Senhor Jesus, didáticos aqui, preciosos, que, Senhor Jesus, ensinamentos preciosos que estamos guardando em nosso coração e vão nos ajudar e vão nos abençoar dia a dia. Pai, abençoe a Leonilde, Senhor, que está com câncer, Jesus. Pela segunda vez aparece esse câncer e o Senhor tem poder de repreendê-lo agora. Senhor, em nome de Jesus, cura, liberta, que todo mal vá embora, que todo câncer desapareça em nome de Jesus. Que a Leonilde receba a cura, receba a saúde em nome de Jesus. Continua nos abençoando, Pai, nesta noite, no Teu santo nome. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Então nós voltamos aí 9h05, 9h10 no máximo, tá ok, irmãos? Nós queremos retomar a palestra no máximo aí 9h10. Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Em algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora,
minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão.